Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Poder de Educador. Aqui falamos sobre educador, fortalecemos o poder de educador e trazemos as notícias para que você possa também comentar e dizer a sua opinião sobre os assuntos. O poder de educador, ele tem a missão, ele veio como missão, foi criado para que o educador tivesse voz. Porque muitas vezes o gestor, o coordenador, ele fica tão absorvido, fica tão imerso dentro do seu mundo educacional e dos desafios que ele traz diariamente, que faltam forças, sabe? E hoje veio bem a calhar que eu li uma notícia que me deixou um tanto frustrada, não sei se é bem o caso, mas me deixou chateada, porque é uma notícia que a gente já vem percebendo há muito tempo. Só que com essas demandas todas, o educador nem tem voz para questionar. E a notícia é a seguinte: tem muita gente ganhando dinheiro com a educação, mas não é o educador, não é o gestor, não é o professor, não é o coordenador. Por quê? Porque é tanta gente que resolve dar pitaco, resolve dizer o que tem e o que não tem que fazer. São tantos interesses comerciais. Há uma ganância pelo dinheiro. E a educação é uma área fértil para quem quer expandir negócios. Só que todo mundo dá pitaco, menos o professor é chamado para ouvir. Aqui diz o seguinte, olha que interessante. São grandes redes de ensino do setor privado, cujos profissionais, empresários, diretores, nunca pisaram numa sala de aula. Porque eles estão lá para dar pitaco, para dar opinião, para fazer acordos com os governos. Mas o educador em si, o que ele leva? Ninguém chama ele para perguntar, olha, qual o seu maior desafio? Eles vão meio que empurrando goela abaixo os seus interesses para que a educação absorva. Então, essas fundações, eles influenciam diretamente essas políticas públicas e decidem, de uma certa forma, os rumos da educação básica no país. E o professor? Quem é que ouve o professor? Será que tem algum reality show só de educadores para, digamos assim, vamos falar sobre educação? Vamos discutir os rumos da educação? Vamos ver os desafios comuns que nós temos na educação? Vamos encontrar mecanismos, nós educadores, nós gestores, nós coordenadores. Vamos ver, vamos discutir, vamos fazer um reality show de educadores para que nós possamos falar sobre o assunto e até discutir essas pautas
que essas grandes empresas, esses grandes fundações, esses grandes empresas da educação, digamos assim, colocam como ponto certo e que tem que ser feito daquela forma. E não é assim, porque ninguém ouve. Eles entregam, eles fazem os negócios, eles ganham dinheiro. E a educação cada vez mais cheia de desafios, não é? E o poder de educador, quando a gente construiu a marca, quando a gente pensou em algo para a educação, somos duas educadoras. Eu estou aposentada, mas de 30 anos de ambiente escolar, de sala de aula. A minha sócia Maria Helena, ela tem também mais de 30 anos na educação e continua ainda trabalhando. Então, quando a gente pensou em criar o canal Poder de Educador, eu, Esther Franco, Maria Helena, que somos fundadoras e coprodutoras desse canal, a gente pensou em dar voz, dar poder, compartilhar poder com esse educador que está lá no ambiente escolar. E embora a gente tenha vasta experiência no mundo educacional, muitas teorias, muitos projetos, porque nem tudo o que chega para a gente é possível para aquela realidade. Então, já antes de me aposentar, durante toda a minha jornada, eu já presenciava, eu já sentia, eu já entendia uma boa parte dessas propostas fora da educação. E eu já pensava comigo, mas ninguém ouviu o educador. Eu fiz parte de vários projetos, eu fiz parte de várias comissões para instalar esse ou aquele projeto, mas eu percebia que o que era falado entre o educador não refletia lá na ponta final da decisão. E aí você fala, não, peraí, então, o que adianta a gente se reunir, literalmente perder tempo, porque parece que a gente não é ouvido, ninguém quer saber a nossa opinião, só abrem os espaços para ouvir, para dizer para a sociedade, para dizer que foram ouvidos. Mas e daí? Ouvem e cala a boca, porque não, a sua opinião não vale. Vai ser aqui outras falas, outros interesses. E as inovações, elas vão acontecendo sem ter a participação direta do professor, sem ter a participação direta do gestor e do coordenador. Vem sempre de cima para baixo e cumpra-se. E o cumpra-se, ele também já vem, enraizado já na própria educação, porque a educação não forma para ter autonomia, para ter iniciativa, não. Ela forma para o cumpra-se mesmo, para o executa-se. Execute, faça. Mas não se dá autonomia, não ensina a iniciativa, porque você só vai ter uma autonomia se você ensinar uma iniciativa. Porque uma coisa está atrelada à outra. Iniciativa, autonomia, que vai dar a autoconfiança. É só assim. É uma rotina intencional que vai levar você a ter iniciativa, autonomia e fortalecer a sua autoconfiança. Só que isso não é falado, não é discutido. Então, nós aqui do Poder de Educador
quando a gente criou o canal, quando a gente criou as nossas redes sociais, foi pensando sim, foi pensando nesse educador, lá na ponta, lá nos muros, dentro dos muros do ambiente escolar, da escola mesmo. O educador, o gestor, o coordenador. De como a gente pode facilitar, de como a gente pode melhorar essa vida, de como a gente pode melhorar, minimizar esses desafios. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos produtos. Nós temos 2 métodos autorais, que é o método RIA, que é rotina, iniciativa, autonomia e autoconfiança. Então, é um processo fortalecendo o outro. O outro é o método LIT, lidere, impacte, transforme. Mas tudo isso a gente criou baseado numa outra metodologia que a gente estudou e trouxe para a educação. Então, a missão e o propósito do poder de educador é levar esse poder de entender de gente, que a metodologia que a gente estudou é a metodologia do DISC, que é um estudo comportamental. Esse estudo comportamental, ele ensina a você identificar idiomas comportamentais, a entender como é que a pessoa se comunica. Porque se a gente parar do pressuposto de que o comportamento, ele é uma comunicação, então eu preciso entender essa linguagem, concordo? Se eu parto do pressuposto de quando eu extravaso, quando eu coloco as minhas emoções, eu também estou comunicando, é preciso também entender essa linguagem emocional. Só que antes de eu entender ao meu redor, eu preciso entender o meu comportamento. Qual é o meu perfil comportamental? Qual é a minha linguagem de valorização? Faz sentido? Porque quando eu entendo esses idiomas comportamentais, quando eu entendo esses idiomas emocionais, eu começo a olhar ao meu redor de uma forma diferente. Porque aquele aluno que grita, ele não está ali só chamando atenção. Talvez seja um perfil que eu não conheço. Então, eu não sei lidar com aquele perfil comportamental, mas eu não sei porque eu não aprendi. Então, diante de tantos desafios hoje que a educação enfrenta, a avalanche do mundo tecnológico, das IAs, onde cada um está lá no seu mundo, né? No seu mundo lá conectado, a educação enfrenta aí o desafio de conectar ou reconectar. E eu só consigo essa proeza de reconectar humano com humano quando eu consigo entender, quando eu consigo falar a linguagem do outro. E eu só vou conseguir isso quando eu entendo sobre perfis comportamentais. Eu entendo sobre esses idiomas comportamentais. Pensando que a metodologia diz que ela nos traz 4 fatores que são características de perfis comportamentais, então nós passamos a estudar quem são, como vivem, como se comportam esses perfis educacionais, esses perfis comportamentais. Como que eu educo, como que eu converso com esses perfis comportamentais? Perfil dominância. Como é que é esse ser humano que tem esse perfil dominância? Como é que eu interajo com ele? Não adianta eu querer interagir com o perfil dominância, trazendo dados, detalhes, porque ele se incomoda, o pensamento dele é acelerado. Ele quer
rapidez, ele pensa e responde rápido. Da mesma forma, se eu trouxer um pensamento acelerado, rápido, querendo mudança e querendo ação rápida, para um perfil que tem, para um ser humaninho que tem um perfil conforme, eu vou desestabilizar totalmente ele. Ou se eu isolar um aluno, ou um professor, ou alguém de uma equipe que tem um perfil influência, eu vou acabar com ela. Eu mato a criatividade dela, eu mato ela como eu mato a sua forma de se expor, de conversar com o mundo. Ou uma outra pessoa, um outro perfil que é o estável, que gosta de ajuntar, de organizar, gosta de ter o controle das pessoas, porque ela é empática, ela quer ajudar, ela quer fazer pelo outro. Um ambiente tumultuado para ela causa muita angústia. Então, como é que eu lido com esses perfis comportamentais se eu não entender esses idiomas comportamentais? Então, a missão do poder de educador veio de educador para educador. É pensando exatamente que tem grandes monopólios por trás da educação, querendo a fatia da educação, que a gente pensou em nós, como educadores, fazermos o nosso movimento. Fortalecer o poder de educador, para que a nossa voz seja ouvida, para que aquilo que seja de interesse nosso, do desafio do dia a dia, possa também ser comunicado. E isso a gente tem feito aí durante um tempo, desde 2021, que a gente vem trazendo a marca, que a gente vem trazendo soluções, vem trazendo métodos. O outro método, que é o LIT, Lidere, Impacte, Transforme, é baseado na metodologia de conhecimento sobre idiomas comportamentais. Como que eu lidero? Como que eu transformo? Como que eu impacto? Porque eu só vou atingir tudo isso se eu tiver o autoconhecimento, se eu me entender, se eu conhecer sobre mim os meus limites, se eu tenho a gestão de mim mesma. Se eu não tenho a gestão de mim mesma, como é que eu vou querer liderar o outro? Ninguém dá o que não tem. Então, a identidade do poder de educador está baseado nisso, de dar voz, de dar poder ao educador. Qual é o poder que você tem, que é mais forte? É a sua linguagem? É o seu comportamento? O que você tem que mais você faria até de graça? Ah, é ensinar? Só que o ensinar, ele não pode, o seu ensinar não pode permitir a desvalorização. Porque é você que precisa se desvalorizar primeiro. Não existe eu querer a valorização do outro se eu não acredito no que eu faço. E é esse poder de educador que é preciso fortalecer, que é preciso acreditar. Então, o poder de educador, ele veio como uma identidade forte para compartilhar com todos os educadores, para que por onde ele andar, por onde ele transitar, as pessoas sintam essa autoconfiança, esse poder de transmitir, de ser um curador, de ser um conector de pessoas. Faz sentido? Então, aproveita
e já segue o canal Poder de Educador e as nossas redes sociais, porque assim você vai ficar por dentro de todos os poderes que o Poder de Educador vai compartilhar com vocês. E fortalecendo o nosso poder de educador, para que nós tenhamos voz, para que outros não nos façam engolir métodos, sistemas, goela abaixo. Então, uma excelente semana para você. E todo domingo nós vamos colocar um vídeo no canal falando sobre o poder de educador e como ele pode compartilhar com você esses poderes.